Olá, vocês, sejam muito bem-vindos ao Fãs da Bíblia. Vamos para a nossa leitura de hoje, capítulos 4, 5 e 6 do Evangelho de Marcos. Bom, se você está me acompanhando já desde o comecinho, deve estar sentindo assim um déjà vu, porque muitas histórias realmente estão se repetindo. O que acontece é que todos os 4 evangelistas vão contar a história de Jesus. E, obviamente, como ela é única, então a gente vai ouvir algumas coisas repetidas 4 vezes, vistas de um ponto de vista diferente, ok? Então, não estranhe, a gente realmente está lendo a mesma coisa 2 vezes, né, agora. Mas vamos lá para a leitura de hoje. Capítulo 4. A parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu. Ah, meu gato desligou o ventilador. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A parábola da candeia. Também lhes disse: vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Olha a responsa. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso, obviamente, diz respeito à fé, aos frutos do Espírito. Se você não tem, né, se você tem pouco, até esse pouco
te será tirado nos momentos de desafio do mundo. Vamos a outra parábola, a parábola da semente. Olha, o capítulo 4 é recheadíssimo de parábolas. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa. A parábola do grão de mostarda. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes da terra. Minusculinha, pequenininha. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se em sua sombra. Veja, de uma sementinha petitiquinha, ela parece uma pulga de tão pequena, nasce uma planta gigantesca que dá sombra e assento às aves. E por que Jesus falou por parábolas? E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Olha que honra ter sido discípulo de Jesus, ouvir as palavras da boca dele e as explicações sobre o reino de Deus da boca dele. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Que medo! E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Já pensou? Jesus lá no quinto sono, dormindo, feliz da vida, cansado. Aí vem alguém lá desesperado. Gente, que susto que o coitado levou, né? Mas, na boa, falou pro vento: xiu, deixa eu dormir, cara, tô cansado aqui. Mar, fica quietinho. E aí todo mundo, né, ficou, porque o vento e o mar obedeceram a Jesus. Claro, né? Se ele é o criador de tudo, ele manda, sobe, desce, né? Vira, volta, vai. E assim chegamos no capítulo 5. O capítulo 5 é recheado de curas. Começamos pela cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. Cadeias são algemas, tá? Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões, né, aquelas correntes gigantes nos pés, né, grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Olha a força desse espírito que se apoderava dessa pessoa. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros
e pelos montes, ferindo-os com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 cabeças, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. E então acontece uma coisa incrível. Os gerazenos rejeitam Jesus. Olha o que eles fizeram. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e o temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Claro, né? Passou a vida atormentado por uma legião de espíritos imundos. Agora que ele estava livre, ele queria ficar com o libertador dele, né? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Lógico, né? Todo mundo queria estar perto dessa pessoa incrível que curava, que expulsava demônios, que transformava a vida. Até eu, se Jesus passasse ali, ó, largava tudo aqui e ia embora. Então afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Jesus não tinha segurança, né? Não tinha aqueles bodyguard, né, para fazer abrir o corredor para ele poder passar. Os discípulos davam dando lá seus jeitos, né? Mas onde ele ia era aquele arrebatamento de gente. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela provavelmente tinha um mioma, né, gente? Uma hemorragia de tantos anos, né? Então não devia ter dor. A coisa era feia, ninguém sabia de nada naquela época, né? Mas ela tinha tanta certeza que Jesus ia curá-la que ela nem queria, assim, que ele tocasse nela. Ela queria ela encostadinha na roupa dele. E foi o que ela fez. E é porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia,
e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes? Já pensou? Aquele mundo de gente, todo mundo encostando nele, e aí o cara vira e pergunta: quem tocou as minhas vestes? Um monte de gente devia ter tocado nele, né? Um monte de gente devia estar se batendo para tocar nele, assim, mas não com essa intenção de fé, de buscar a cura. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Nossa, dá até para sentir o alívio da mulher, assim, né? Sair aquele peso das costas dela, porque imagina que naquela época as mulheres, durante as regras, né, elas tinham que ficar isoladas, elas não tinham vida social, não tinham convivência, era uma coisa imunda. E ela, coitada, com sangramento de 12 anos. Você devia estar num sofrimento absurdo, que a gente na nossa vida moderna não consegue ter noção, né? Mas a coisa devia estar feia pro lado dela. Continuando, pausa para uma grande. A ressurreição da filha de Jairo. Lembra que todo esse caminho começou que Jairo foi lá pedir para ele e curar a filha dele. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha que momento difícil, gente. Se alguém me diz no meio do caminho que a minha filha morreu, não sei o que, não sei o que eu faço de mim, né? Então, imagina o coração de Jairo, o desespero que se apossou do coração dele. Mas ele estava só do lado do Salvador, né? E aí ouvi essas palavras: não temas, crê somente. Haja fé, né? Haja fé, mesmo do lado de Cristo. A fé era testada assim, lá no limite plus master mega, né? Pois bora lá, vamos ver o que aconteceu. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. É o trio parada dura que estava sempre com ele. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, né? Tá, a menina morreu, aquela choradeira, né? E aqui, ó, que choravam e os que pranteavam muito. Os judeus têm uma coisa muito forte, né, de chorar, de sofrer com a morte, né? Então, é uma coisa dramática, né? Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela apenas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Sem palavras, né? Sem palavras, gente. A menina estava lá, dada por morta, né? Provavelmente tinham feito todos os investigações necessárias, não tinha batimento cardíaco, não respirava, né? E aí, Talitá come. E eu fico pensando que aqui no nosso coração a gente muitas vezes tem muitas coisas mortas, né? Muitas crianças mortas dentro da gente que ficaram lá da nossa infância, né? Aquelas partes difíceis que a gente teve na infância, aquelas dores que a gente, né, vem carregando aqui, aquele peso morto que a gente vem carregando. Conversa com Jesus, pede para ele dar
Talitá cumi, aí nas coisas mortas que estão no seu coração. Tudo vai ser novo, tudo vai renascer. E ó, vai sair andando e numa boa. Vamos para o capítulo 6. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem ali entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há proveito, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. Usavam uma só. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanece ali até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-lhes com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Olha que dança que essa menina fez, hein? Nossa, valha-me Cristo. E jurou, bom, saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E esta respondeu, oportunista, né? A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Ai, olha que ideia, mas tudo. Era meio sem noção, né? Uma coisa esquisita, mas a outra tinha tanta raiva de João que queria a cabeça dele numa bandeja. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Olha, cuidado com o que você fica jurando por aí. Cuidado, porque depois você vai ter que atender. Olha o que aconteceu com Herodes. Bom, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E ele foi e o decapitou no cárcere.
e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Acabou a festa, né, gente? Ah, que loucura! Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ué, tá doido, Jesus? Estamos ricos, não. E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ides ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem por todos, e repartiu os peixes também. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Os que comeram eram 5.000 homens. Gente, é demais, né? Lá em Marcos a gente não tinha, lá em Mateus a gente não tinha tantos detalhes desse milagre, mas é isso. Deus, Cristo, pão da vida, aquele que vem saciar toda a fome. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje e me acompanhem até amanhã. Fiquem com Deus.